Que a graça e a paz, que o amor de Deus permaneça com todos nós. Meus queridos irmãos, vamos meditar mais uma vez na palavra do Senhor. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4 e o verso 35. Marcos, capítulo 4, verso 35, cujo tema é Jesus acalma a tempestade. Tarde daquele dia, Jesus lhe disse: passemos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos também o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval, e as ondas arremessaram-se contra o barco, de modo que já estava inundando. Jesus, porém, estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não te importas que pereçamos? Levantando-se então, ele repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento cessou, e fez-se grande calmaria. Então ele lhe perguntou: por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados e diziam um ao outro: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é Jesus. Esse é Jesus. Esse é o meu Jesus, esse é o seu Jesus. Queridos, diante da fúria, da tempestade da vida, é natural que a gente fique amedrontado, que a gente fique com medo, perturbado, mas precisamos lembrar que Jesus está no barco, que Jesus está conosco. E isso faz toda a diferença. Quando Jesus está conosco, brota a nossa fé, que é contrária ao nosso medo. Os discípulos estavam de fato enfrentando um inimigo que estava muito acima deles. A fúria do mar, o vento, a tempestade, o barco já estava inundando, como diz o texto. Eles estavam a ponto de naufragar, a morte era um prenúncio para eles, mas ali eles fizeram algo que eu e você devemos fazer quando enfrentamos as tempestades da vida. Quando enfrentamos algo que é superior a nós. Somente chamando alguém que é superior ao nosso inimigo, às nossas circunstâncias, para que a calmaria volte, para que as coisas se aquietem. E foi exatamente isso que os discípulos fizeram. Talvez você está se perguntando: pastor, nós estamos vivendo de fato numa tempestade. Há muitas mortes, há uma pandemia, estamos enfrentando um inimigo invisível, pode estar em qualquer parte, não sabemos como lidar com ele, não temos domínio sobre ele. Por que o Senhor não age? Por que ele ainda não já fez algo, não deu uma ordem para que a pandemia cessasse? A minha pergunta para você seria: por que você não já buscou ele? Não fez o que os discípulos fizeram? Clame por ele, desperte a ele, busque a sua ajuda, clame por socorro, porque Jesus está disposto a nos ajudar. Jesus está disposto a fazer com que a tempestade passe e que tudo se acalme. Precisamos reconhecer a sua autoridade. Às vezes a gente tenta resolver os problemas do nosso jeito, da nossa maneira, com a nossa força. Mas estamos diante de uma situação que é incontrolável, diante de uma situação que é muito mais forte e poderosa do que nós. Precisamos aprender com os discípulos. Precisamos recorrer a Jesus.
E nada melhor para chamar a sua atenção do que atitudes de arrependimento. O mundo precisa de arrependimento. O mundo precisa reconhecer o poder do Senhor. Reconhecer que o Senhor tudo pode, que nada é impossível para Ele. Reconhecer que depende dEle, que precisa dEle. Quando o mundo reconhecer a autoridade do Senhor, tudo pode mudar, tudo vai passar. Porque aquele que tem o poder de acalmar o vento, de acalmar o mar, de cessar a tempestade, de trazer a bonança, a paz, é o mesmo que tem poder de fazer cessar essa pandemia. Ainda que os homens maus se utilizem dela. A palavra do Senhor diz que o coração do rei está na mão do Senhor e ele mexe, ele gira para onde ele quiser. Portanto, não há outra alternativa para o mundo se não correr para os pés de Jesus, se não clamar por ajuda de Jesus, se não pedir ao Senhor o socorro. E quando isso acontecer, quando nós reconhecermos que o Senhor tem poder, irmãos, Ele vai devolver a paz, a saúde e a nossa esperança. Portanto, não perca a fé, não perca a fé, não perca a esperança. Jesus está no barco. E se Ele está no barco, tudo vai muito bem. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor abençoe a tua casa, abençoe a tua família.